O evangelho puro e simples. Leva a vida por onde ela passa. A Rio para nós é viver em família. A Rio para mim é exercitar o amor. Viver o verdadeiro evangelho. A Rio para mim é cuidado. Para mim é missão. A Rio para mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Eu queria muito que você, se pudesse, fazer uma leitura comigo em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Nós estamos numa série de mensagens que tem sido poderosa, marcante para cada um de nós. Hoje nós tivemos um tempo maravilhoso nesse lugar pela manhã e nós vamos com certeza ouvir a voz de Deus mais uma vez. Então nós queremos ler Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. A nossa série chama Há um elefante em nossa sala. Essa é uma expressão que algumas pessoas usam para descrever um problema que todo mundo sabe que existe, mas ninguém quer admitir. Então, há um elefante e você não tem como ignorar aquele elefante, não tem como não ver o elefante. O máximo que você pode fazer é não falar nada sobre ele, é fingir que ele não está ali, mas há um elefante. Eu queria dizer para vocês que há um elefante em nossa família. A nossa família moderna tem sofrido muito. Nós temos o desafio de ser família num tempo de relações descartáveis, num tempo onde as pessoas tratam-se como coisas. Então, como a gente pode viver uma vida saudável em volta da família num tempo tão difícil como esse? Essa é a nossa proposta e eu queria para isso hoje falar sobre o elefante que está na nossa cama de casal. Alguém perguntou para mim hoje, por que cama de casal? É porque hoje nós vamos falar sobre casamento. Aí talvez você diga assim, eu não casei ainda, então essa mensagem não é para mim. Não, é claro que é para você. Pelo seguinte, porque se você não casou, essa é uma boa hora de você ouvir essa mensagem e fazer a escolha certa. Essa é uma boa hora de você ser abençoado, mudar a forma como você enxerga algumas coisas e de verdade fazer um caminho que seja de felicidade conjugal. Eu queria saber se tem alguém aqui entre nós que é noivo, que está bem próximo, sonhando com casamento. Levanta sua mão aí para que eu possa ver. Maravilha, tem uma turma aí. Então eu queria muito que vocês ouvissem bem o que nós vamos falar. Se você é casado, é claro, essa mensagem foi pensada para você. Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Acho esse termo tão interessante. Alguém que pudesse corresponder à expectativa que o homem tinha. Então o texto continua dizendo: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Algumas vezes a gente lê esse texto e a gente fica dizendo assim: vixe, que coisa triste, como foi o início da mulher. A mulher é um pedaço de um homem. Na verdade, essa é uma expressão, é uma forma hebraica de dizer que é da mesma substância. Nós, infelizmente, entendemos durante séculos, lá no passado, que o homem era mais importante que a mulher, que o homem valia mais que a mulher. Inclusive, algumas mulheres eram descartadas assim que eram descobertas no parto. Mas, na verdade, essa expressão quer dizer: nós somos da mesma essência. Para Deus, somos iguais. Não iguais no sentido de funções, mas iguais no sentido de valor. Então, é isso que a palavra está dizendo para nós. Aí eu queria que você prestasse atenção no final desse texto, porque diz: Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus,
e não sentiam vergonha. Vamos orar? Se você se sentir à vontade para isso, feche seus olhos. Pai, eu te agradeço por esse privilégio de nós estarmos juntos aqui na Rio. Te agradeço, Pai, porque nós temos sido profundamente abençoados. Esse Senhor não é um mérito nosso, essa igreja não cresce por mérito nosso. Deus, é a Tua presença que está nesse lugar, a Tua graça que está entre nós. Nós vivemos, Senhor, o Teu Espírito Santo nesse lugar, e nós te pedimos que agora Tu direcione essa palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, é isso que te peço, humildemente, fala conosco, Senhor. Amém, amém. Irmãos, eu queria dizer para vocês que casar não é difícil. Casar não é difícil. Se você já casou, você sabe do que eu estou falando. Casar não é difícil. Você precisa achar um cartório mais próximo da sua casa e alguma mulher corajosa que possa enfrentar isso com você, e alguém vai te dar um papel dizendo: você está casado daqui para frente. O fato é o seguinte: difícil é permanecer casado. Difícil é superar as adversidades da vida a dois. Nós temos vivido dias difíceis. A realidade atual é de que nós temos visto crescimento absurdo do número de divórcios. Eu quero ler algumas estatísticas para você, porque elas nos dão um panorama do que nós estamos vivendo nos dias atuais. A cada 10 casais, 4 experimentam a separação. E eu me refiro ao primeiro casamento, porque aquele que casa e separa, quando ele recasa, ele tem uma probabilidade de 2 vezes mais de separar do que aquele que nunca viveu isso. Você entende o que eu quero dizer? Então, hoje em dia, de 10 casais, 4 se separam. Se esses 4 que separam adquirirem uma nova relação, eles têm 2 vezes mais de chance de se separar do que aqueles que estão no primeiro casamento. Agora preste atenção nessa estatística, que é ainda mais assustadora. Filhos de pais separados são 4 vezes mais propensos a se separarem. Isso é preocupante. Na Inglaterra, alguns casais, aliás, quase metade dos casais, quase 50% deles, não sobrevive aos 18 meses de relacionamento. Nós temos falado muito sobre as relações modernas, e se você não ouviu as 2 últimas mensagens, estão disponíveis no YouTube. Você pode acessar o nosso canal Igreja Rio e você pode ouvir o que Deus tem trazido aqui para nós. Mas eu queria dizer para você o seguinte: os cenários estão mudando rapidamente. Os cenários estão mudando rapidamente. Por exemplo, se você observar uma realidade de 20 anos atrás, 30 anos atrás, a separação era uma iniciativa quase sempre do homem. Então, como que aconteciam os divórcios? O homem encontrava uma outra parceira, ou estava insatisfeito na relação, ele chegava para a mulher e dizia: olha, estou indo embora. É aquela famosa saidinha para comprar o cigarro e nunca mais voltou. Hoje, a grande maioria das relações que se desfazem são por iniciativa das mulheres. Isso a sociologia explica muito bem pelo seguinte: as mulheres estão galgando alguns postos, estão crescendo financeiramente, elas estão mais independentes, então elas não têm aquela necessidade de manter uma relação de fachada. Elas olham para o homem, se a relação não está boa, elas dizem assim: olha, tchau, I have to go now. O fato é que nós vemos uma banalização do divórcio. Antigamente, quando o divórcio começava a surgir nas igrejas, em alguns lugares, nós ficávamos tristes, impactados, a gente orava por isso, fazia campanhas de jejum. Olha, vamos orar por tal casal, eles estão enfrentando um tempo difícil, mas vamos vencer essa guerra. Hoje em dia, a gente precisa apenas ser avisado para não pagar o mico de perguntar pelo esposo. Eu não sei se já aconteceu isso. Cadê esse ciclano? A gente separou. Tá bom. As coisas estão ficando naturais. Relacionamentos de anos estão se desfazendo. A gente precisa conversar sobre isso. Algumas pessoas dizem para mim: a gente está se separando por incompatibilidade de gênero. As respostas, o motivo de separação está cada vez mais fútil.
Agora as pessoas dizem assim, a gente está separando por conta da incompatibilidade de gênero. Aí eu pergunto, é sério que você passou 15 anos para descobrir que vocês são incompatíveis? 15 anos de casamento para vocês descobrirem que vocês são incompatíveis? Pois eu quero dizer a todos vocês que estão aqui, não há ninguém aqui compatível com ninguém. Somos todos incompatíveis. Não existe esse lance de incompatibilidade. Nós somos únicos, temos defeitos, temos formas diferentes de pensar. A minha pergunta central nessa noite, e eu queria que você prestasse muita atenção nisso, é por que os casamentos atualmente se desfazem tão facilmente? Por que as relações afetivas, conjugais, são tão descartáveis hoje? Por que os índices de divórcio estão aumentando consideravelmente? Eu quero dar 3 respostas a essa pergunta. E se você é daqueles que gosta de aproveitar ao máximo as mensagens, você pode tomar nota no seu celular e algum papel que você tenha, ou até usar a caneta que você acabou de ganhar. O fato é que existem 3 respostas para essa pergunta. Por que a nossa geração tem se separado tanto? A primeira resposta é porque essa geração não sabe exatamente o que significa casamento. Casaram sem saber o que significa. Não fazem a menor ideia do que significa. Moram juntos e acham que isso é casamento. Então, por falta de consciência, eles se separam. A segunda resposta que eu quero dar acerca dessa pergunta, por que a nossa geração é tão fluida nas relações e por que a gente se separa tão facilmente, a segunda resposta a essa pergunta é porque hoje nós não temos mulheres sábias como tínhamos há um tempo atrás. Falta sabedoria nas mulheres. Falta discernimento. A terceira resposta que eu quero dar a essa pergunta é: falta maturidade nos homens. Os homens estão cada vez mais imaturos. Então preste bem atenção, porque eu quero discorrer sobre essas 3 respostas. A primeira, o que é casamento? Porque os nossos casamentos estão acabando, porque nós não sabemos o que é casamento. Segundo, o que uma mulher sábia precisa saber? Porque se nós tivermos mulheres sábias, elas vão edificar a sua casa. Mas a Bíblia diz em Provérbios que a mulher tola, com as suas próprias mãos, a destrói. A terceira resposta é: como a gente pode viver a verdadeira masculinidade? O fato de os homens estarem cada vez mais imaturos está afetando consideravelmente a forma como nós nos relacionamos. Eu quero começar falando sobre casamento e dizer para você que tem 3 visões, 3 perspectivas sobre casamento. 3 formas diferentes de se olhar o casamento. A primeira é a visão extremamente otimista, e eu diria ingênua. Eu às vezes faço celebrações e eu acho que os noivos têm a expectativa de que aquele momento lindo, aquele fundo musical maravilhoso, todo mundo celebrando, eu às vezes penso que aqueles noivos têm a expectativa de que aquela festa não acabe. A nossa geração hoje que se casa, ela está muito interessada no casamento na perspectiva de trazer benefícios, mas não está interessada em investir no casamento. As expectativas são as mais altas possíveis, mas a disponibilidade para investir na relação é a mais baixa. Então, esses são os que têm a visão de um casamento romântico, um casamento onde as flores são abundantes. É um conto de fadas. Agora eu quero dizer para você que a segunda perspectiva acerca do casamento é que há uma visão pessimista demais. Não sei se você já ouviu por aí alguns ditados, como por exemplo: casamento é bom, o problema é que demora, o problema é que dura. Arthur Schopenhauer, o filósofo, talvez o filósofo mais pessimista de que se tem notícia,
disse algo muito interessante. Ele define o casamento da seguinte forma: para ele, casar significa multiplicar as obrigações e reduzir pela metade os seus direitos. É assim que Schopenhauer define o casamento: multiplicar as obrigações e dividir os direitos. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer: casamento, se fosse bom, não precisava de testemunha. Se precisa de testemunha, alguma coisa séria e ruim aconteceu. Ou talvez alguém dizendo que casamento é como piscina gelada. O primeiro que entra nunca diz que ela está gelada, que é para o outro entrar também e sofrer da mesma forma. Essa é a visão que muitos de nós temos acerca de casamento. Qual é a agora? Foi isso, pai? 20? Com 22 anos de idade. Meu pai casou com 22 anos de idade. Eu casei com 26. Talvez o meu filho olhe para mim e diga assim: pai, você casou com 26 anos? Que absurdo! Tanta vida pela frente, tanta coisa para ser vivida, faculdade, curso. Você casou quando acabou a faculdade. Poxa vida, você nem entrou no mestrado, você não teve tempo de administrar financeiramente, de comprar o seu próprio apartamento. As pessoas estão cada vez mais adiando o casamento. Casamento parece que é o último projeto hoje em dia. Uma segunda consequência dessa filosofia pessimista acerca do casamento é de que as uniões estão sendo cada vez mais não oficiais. As pessoas estão cada vez mais juntando-se. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem: eu não quero nada com papel, papel dá um azar danado. Já ouviu isso? E eles ainda contam um testemunho. Eu conheço um cara que namorou uma pessoa durante 8 anos e quando ele casou, com 1 ano depois separou. Foi o papel. Talvez a pior consequência dessa ideia pessimista acerca de casamento é o fato de que muitas pessoas hoje em dia não desejam mais casar. Casar? Eu? De jeito nenhum. Para quê? Para multiplicar as minhas responsabilidades e dividir os meus direitos. O que acontece é que a gente começa a ver o casamento como algo muito efêmero, muito passageiro, e acaba no soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes: que eu possa dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. É a ideia de um relacionamento que dura tanto quanto uma chama. E, inevitavelmente, vai acabar, então, que seja infinito enquanto dure. Eu queria falar para vocês sobre uma visão realista acerca de casamento. O que de fato é casamento, o que Deus pensa sobre o casamento, o que nós deveríamos pensar sobre casamento. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é de que casamento é uma resposta de Deus a uma demanda humana. Você sabe qual foi o primeiro problema da humanidade? Não foi o pecado. O primeiro problema da humanidade foi solidão. Deus olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só. Nós temos demanda de companhia. Vão haver dificuldades porque a Bíblia diz que nós vamos nos tornar uma só carne. Então aquela pessoa que tem defeitos e qualidades agora será um com você. E é claro que os defeitos dela vão incomodar você. Casamento é quando alguém olha para você e diz: eu não quero que a sua vida passe anonimamente, então eu serei a testemunha da sua existência. Eu vou olhar a tua vida todos os dias. Eu vou partilhar de cada momento com você. Isso é casamento. O matrimônio é muito difícil, é bem verdade, mas eu quero dizer para você que
há uma profunda relação entre os casais e Deus e a igreja. Tanto que nós vemos na Bíblia a comparação de que o homem precisa amar a esposa como Cristo ama a igreja. E quando nós vemos a sinalização do amor de Deus, vemos que Deus, o seu Filho Jesus, está noivo da igreja. Algo precioso no casamento. Eu acabei de citar Vinícius de Moraes, dizendo para vocês de que a perspectiva hoje nossa é que seja infinito enquanto dure. Mas queria citar C.S. Lewis, talvez um dos mais brilhantes escritores cristãos. E ele diz algo interessante. Ele diz: o fato de não estar apaixonado pela minha esposa não significa dizer que eu não a amo mais. O fato de eu não estar apaixonado pela minha esposa não significa dizer que eu não a amo mais. Sabe o que eu quero dizer com isso? É de que às vezes as pessoas confundem muito amor com sentimento. As pessoas acham que o amor é algo que incendeia o nosso coração, que nos move e de repente ele acaba. Quantas pessoas se aproximam e dizem assim: olha, acabou o amor. Cânticos, capítulo 8, versículo 6, diz algo muito interessante. Diz: coloca-me como um selo sobre o teu coração. Isso quer dizer um compromisso de afeto. Coloca-me como um selo sobre o teu ombro. É um compromisso de apoio. Pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme tão inflexível quanto a sepultura. Então, esse texto vai comparar o amor também como uma chama. A semelhança de Vinícius de Moraes, que disse: é chama, o amor é chama. Salomão diz que o amor também é chama, mas veja qual é a diferença entre essas duas chamas. A primeira diz: suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferece todas as riquezas de sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Salomão está dizendo que essa é uma chama que nem rio nenhum pode apagar, porque é muito mais do que sentimento. É a chama do compromisso. Um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, que viveu na época do nazismo, disse uma frase muito marcante para mim, e eu queria que você gravasse ela no seu coração. Ele diz o seguinte: não é o amor que sustenta o compromisso, é o compromisso que sustenta o amor. Eu vou repetir: não é o amor que sustenta o compromisso, é o compromisso que sustenta o amor. A perspectiva bíblica é de que amor, acima de qualquer outra coisa, é compromisso. É claro que o amor vai gerar sentimentos. É claro que o amor vai trazer emoções as mais diversas e ricas. Mas o amor não é paixão. É possível nós termos perdido na caminhada a paixão, mas é bem provável que dentro de você brote ainda uma chama do verdadeiro amor. Queria ler um trecho do diário de um cara chamado Charles Darwin, que todos nós conhecemos. A gente conhece ele pelas grandes teorias dele, mas ele tem uma teoria sobre o casamento muito interessante. Um dia Charles Darwin decidiu resolver uma questão na sua vida. Ele fez num diário algumas anotações sobre se ele deveria casar ou não casar. Então ele começou a colocar duas colunas. A primeira era incentivos para casar. A segunda era incentivos para não casar. E ele começa dizendo acerca dos incentivos para casar: ter alguém na velhice. É o tópico principal dele. Porque todos nós vamos envelhecer e precisamos de testemunhas na existência que possam nos ajudar e caminhar conosco. Então ele diz: ter alguém na velhice é um bom incentivo para casar. Ele continua dizendo: alguém para cuidar da casa.
E eu quero dizer para vocês que ele ainda tem uma terceira teoria mais interessante. Ele diz: casar é melhor que ter um cachorro. Vocês estão rindo, mas a nossa geração hoje tem muita gente que pensa que é melhor ter um cachorro do que casar. Aí ele continua dizendo: incentivos para não casar. Liberdade. Quando a gente não casa, nós somos mais livres. Quando a gente não casa, não tem briga, ausência de briga. Eu imagino que quando ele estava pensando nisso, ele estava pensando na TPM. Ele segue dizendo que um dos incentivos para não casar é não ter que visitar parentes. Eu acho que ele estava pensando na sogra. E ele conclui dizendo que um dos incentivos para não casar é não ter que cuidar de filhos. O fato é que um tempo depois ele decide. E ele decide casar. Então ele volta ao seu diário e continua. Agora ele faz algumas colunas para decidir com quem casar. Então ele escreve 3 nomes. E ele vai da mesma forma. Incentivos para casar com. Incentivos para não casar com. E ele decide casar com uma jovem chamada Emma. Agora, o mais interessante dessa história, preste muita atenção, é de que ele decidiu casar com Emma e passou 40 anos, aliás, mais de 40 anos casados, e somente a morte os separou. Por que a nossa geração se assusta quando a gente ouve um relato como o de Charles Darwin escolhendo acerca do casamento? E não se assusta com o fato de nós descartarmos os casamentos e casarmos de modo equivocado? Stephen Kunitz, um palestrante que vale a pena ouvir, diz o seguinte acerca desse relato de Darwin. Ele diz: Darwin colocou a questão em 2 etapas e em ordem certa. Primeiro ele decidiu se deveria casar ou não, e depois com quem. Primeiro se comprometeu com um conceito do casamento. Os jovens de hoje primeiro escolhem a esposa, depois eles decidem por quanto tempo ficarão com ela. 1 semana, 1 ano, ou raras vezes por resto da vida. Nós estamos escolhendo as pessoas antes de escolher se realmente queremos casar ou não, porque nós não entendemos o que é casamento. E é por isso que os casamentos se acabam. Se você é casado ou vai casar, se já escolheu, eu quero dizer para você que você vai enfrentar enfrentar lutas em pelo menos 5 áreas. Primeiro, comunicação. Raríssimos são os casais que não têm dificuldades nessa área da comunicação. Se você não tem problema nessa área de comunicação, você pode ficar em pé, dar um glória a Deus agora bem forte. Segundo, os problemas são muito abundantes na área do sexo. Sexo é um tema tão delicado e tão importante nas relações afetivas. Terceiro problema é sogro, sogra. Esse é um tema muito delicado. Eu aprendi uma coisa que eu quero ensinar para vocês hoje. Eu aprendi que nós não devemos morar nem tão longe da sogra que ela precise fazer mala, nem tão perto que ela vá de Havaiana para a nossa casa. Então faça bem o cálculo. Eu acho que eu acertei. Brincadeira, eu amo minha sogra. Na vida nós temos estações. Primavera, outono, verão, inverno. Aqui no Recife nem tanto. Aqui nós temos 2 estações. Quente e muito quente. Mas todo casamento passa por estações. Todo casamento passa pelas 4 estações. A primavera no casamento é quando o casal está demasiadamente ocupado. Estão correndo para um lado, para o outro, tentando resolver a vida, tentando galgar posições na carreira profissional, tentando resolver questões delicadas da família. Eles estão demasiadamente ocupados.
Eu quero dizer algo acerca dos homens que as mulheres precisam ouvir muito bem. O homem tem uma caixinha só na cabeça. Então ele resolve um problema de cada vez. A mulher, ela tenta resolver todos os problemas, ela vai interligando tudo, e nem Freud explica a cabeça das mulheres. O fato é que o homem põe na lista: preciso casar. Então ele vai para a academia, ele começa a malhar, ele põe uma roupa bonita, ele vai em alguns lugares, ele fica com o radar ligado. Aí ele conquista. Quando conquistou, ele pede em casamento. Antes, ele leva para jantar, ele é romântico, ele abre a porta, ele põe música. Eu lembro que eu botava até perfume no carro quando a minha esposa ia entrar. Nunca mais ela sentiu esse perfume. O fato é que o tempo vai passando e aquela mulher se encanta com você, e aí ela diz assim: olha, eu aceito. Aquela maravilha, o pastor vai, prega. No outro dia, o homem vai na lista e marca: concluído. Acabou. Missão cumprida. Ele vai para o próximo tópico. O próximo tópico é: eu preciso pagar as contas, eu tenho que prover dinheiro para essa família, eu tenho que comprar apartamento, eu tenho que comprar carro. Então aquele homem que antes era romântico, que era atencioso, que mandava mensagem, agora ele está pensando de forma diferente, porque ele tem que cumprir o outro tópico, que é provisão. E quando ele muda radicalmente, a mulher fica dizendo: cadê o homem com quem casei? Onde está você? A primavera é esse tempo de correr, de resolver coisas. Agora deixa eu dizer algo para você. Nós não podemos de modo algum deixar que a primavera vire o estilo de vida de uma relação. É possível que o casamento às vezes passe por tempos de extrema correria, ocupação, mas esse não pode ser o estilo de vida do casamento. Eu quero dar uma missão nesse momento para os maridos. E preste bastante atenção, mulheres, quando acontecer, você faça cara de surpresa. Ah, meu Deus, que lindo! A missão dessa semana, homens, é termos um tempo a sós com a nossa esposa. Leva ela para jantar. Faz aquilo que você fazia antes na tentativa de conquistá-la, porque aquilo que você fazia antes na tentativa de conquistá-la, você precisa continuar fazendo. Marque um dia na sua agenda e diga: esse é o dia da minha esposa. Essa noite eu vou mostrar para ela que eu ainda sou o mesmo. Aí as mulheres, quando acontecer isso, você diz: meu amor, que maravilha, que espontaneidade. Não vai ser tola a ponto de dizer: ah, foi porque o pastor falou, né? Deixa fluir, irmã. Nós precisamos nos divertir todos os dias. Precisamos descansar uma vez por semana. E precisamos tirar férias uma vez por ano. Cuide para que a primavera não seja a única estação da sua relação. Se você tem 5 filhos, lembre-se que você tem duas pessoas que podem ajudar. A sogra de cada lado. Faz a conta, divide, vai. Mas tenha esse tempo, essa semana com a sua esposa. Surpreenda ela: ah, pastor, eu estou sem grana. Então vai para a cozinha. Porque a última vez que você cozinhou foi quando vocês ainda eram namorados, cara. Amém? A minha esposa foi a única que respondeu aqui na frente. Deixa eu dizer algo para vocês. Toda relação está em constante movimento. Não existe uma relação que esteja estável, parada. Ou nós estamos nos aproximando mais ou nos afastando mais. Isso é sério. Você não pode dizer para a pessoa: eu te amo como te amava antes. Ou você ama mais ou você ama menos. Mas o tempo passou e o efeito foi real na relação de vocês, para bem ou para mal. As estações mudam. E aí chega o verão. O verão é uma estação muito interessante para o casamento.
É a estação onde tudo dá certo, é sol. É a estação onde as coisas vão cooperando para o bem do casamento. Tudo está fluindo perfeitamente. Você acorda, olha para sua esposa e diz: puxa vida, eu te amo muito mais do que te amava antes. Você está linda, meu amor, que maravilha. Aquele romantismo está no ar, está tudo fluindo muito bem. O problema é que as pessoas, quando estão no verão, elas acreditam que não precisam investir na relação, porque a relação já está muito boa. O verão é o tempo de investir no casamento. Sabe quando as pessoas me procuram no gabinete pastoral? Quando elas estão em crise. Quando acontece alguma coisa terrível. Quando elas estão completamente separadas, distanciadas. O verão é a melhor estação para investir no casamento. Está tudo bem com vocês? Então vai procurar alguém com quem se aconselhar. Está tudo bem com vocês? Então começa a ler livros sobre isso. Está tudo bem com vocês? Vem aqui na igreja e assiste toda a série sobre família que nós estamos trazendo aqui. E invista no seu casamento. Sabe por quê? Porque o verão passa, e passa muito rápido. Prepare a estrutura durante o verão, que é capaz de suportar os outonos. Aliás, essa é uma outra estação que precisamos enfrentar. Outono é o tempo de mudanças. As mudanças estão acontecendo o tempo inteiro. Eu quero dizer para vocês que eu estou transitando na minha relação conjugal do verão para o outono. O nascimento de uma criança faz isso. A gente vai experimentar outra forma de vida. Aquele cheiro gostoso que antes nós sentíamos quando entrávamos em casa, agora vai ser cheiro de fralda mijada. Aquele tempo que nós tínhamos de ir para o cinema, de bater papo, de curtir, agora vai ser madrugadas com sono. Porque a relação está experimentando agora uma outra estação de mudanças. As mudanças acontecem em nossa vida o tempo inteiro. Pessoas morrem, pessoas ficam desempregadas, pessoas precisam se mudar de um lugar para outro. Nós estamos vivendo os outonos. E talvez o momento mais difícil de uma relação é o inverno. Esse momento onde nós não vemos muita luz. Parece que o coração da gente fica saudoso do que já viveu. Entramos nos túneis dos conflitos. Tempos difíceis. Quero dizer algo para vocês. Quando o inverno chegar e as chuvas torrenciais ameaçarem a relação de vocês, vocês têm duas opções. A primeira, escolher de alguma forma não continuar no casamento e voltar para a intimidade superficial, ou escolher seguir em frente, vencer os problemas e sair do outro lado do túnel dos conflitos, mais íntimos, mais próximos, mais fortes, admirando um ao outro ainda mais. Nós precisamos urgentemente aproveitar esse tempo para montar e investir na estrutura do nosso casamento. Isso é casamento. Isso é casamento. Talvez você nunca imaginou que isso fosse casamento antes de casar, mas hoje é possível você recomeçar. Você não precisa trocar de esposa, você precisa trocar a forma como você enfrenta a relação, lida com a relação. Não precisa trocar de família, precisa trocar de atitude. Eu falei que os casamentos se desfazem hoje por 3 motivos. O primeiro, porque as pessoas não sabem o que é casamento. E eu acabei de falar para vocês sobre o que é casamento. O segundo motivo pelo qual as pessoas se divorciam é porque já não existem mais mulheres tão sábias como havia antes. A pergunta é: o que uma mulher sábia precisa saber? O que ela tem plantado em seu coração? Como age uma mulher sábia? O que faz para ser uma mulher sábia?
Preste bem atenção, essa é a hora onde os homens começam a gostar da mensagem. Prepare-se para você cutucar suavemente a sua esposa aí do lado, em cada tópico que você achar significativo. Primeiro, mulheres, se vocês desejam ser mulheres sábias, prestem atenção. O homem se conecta à sua esposa a partir do diálogo sexual. E quando a gente fala de sexo na igreja, parece que o negócio fica meio tenso. Porque a gente aprendeu de que igreja e sexo não tem nada a ver uma coisa com outra. Então quando a gente vai falar de sexo, a gente fala bem baixinho, para ninguém ouvir direito. Mas essa é uma área extremamente delicada e necessária na relação. Mulheres, homens precisam do diálogo sexual. É nesse momento onde eles se sentem importantes, se sentem amados, reconhecidos. O homem precisa desse momento. Eu fico pensando às vezes quão tolas são algumas mulheres que ficam brincando com isso. Ele não jogou o lixo hoje, eu mandei ele jogar, ele não jogou, hoje não tem. Paulo diz assim: se vocês forem ficar em abstinência sexual, a fim de estarem dedicados ao Senhor por um tempo, que não seja um longo tempo, para que nenhum deles possa cair em tentação. Paulo está preocupado com o tempo que nós passamos nos nossos casamentos sem relação sexual. Será que isso é importante? Mulheres, sejam sábias, satisfaçam seus maridos. Homens, eu vou fazer um parêntese aqui porque eu preciso falar isso para vocês. Sejam amáveis. Olhem as suas mulheres não apenas como uma coisa a ser usada, mas alguém a ser profundamente amada. Priorizem as suas mulheres, satisfaçam-na, pensem nelas, sejam carinhosos. O sexo é uma bênção. Eu não sei porque a gente revestiu ele de uma sensação pecaminosa. Sexo é bênção. Quando a gente faz conforme a palavra de Deus, tudo que Deus fez no tempo de Deus é bênção. Mulheres, sejam sábias. Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua própria casa. A segunda coisa que você precisa saber é: não use os estímulos negativos ou os reforços negativos. Eu preciso explicar um pouco melhor isso. Talvez você não entendeu o que eu quis dizer. Às vezes as mulheres pedem algumas coisas para a gente, e a gente vai fazer depois de um bom tempo. Amém? Amor, fura aquela parede lá com a furadeira, porque eu quero colocar um quadro. Ou bem, faz isso aqui. Ajeita esse negócio aqui. E aí a gente vai postergando. Aí tem um dia que a gente acorda se sentindo super-herói. A gente acabou de ver o Batman versus Superman. A gente acorda bem animado e diz: é hoje que eu vou resolver os problemas dessa casa. E você pega a furadeira e faz aquele furo na parede. E depois daquilo você se sente muito mais homem. Aí você diz: amor, vem cá, resolvi. Aí a mulher tola faz a seguinte coisa. Ela chega e diz assim: já? Depois de tanto tempo, faz 3 meses que eu te pedi, eu não tenho mais nem quadro para botar aí. Furou de besta. Cansei de te pedir as coisas. Aí o homem acorda, nesse mesmo dia, ele acorda assim, romântico. Ele diz: hoje vai ser um negócio diferente. Hoje eu vou ouvir a mensagem do pastor. Agora vai. Aí, vocês estão saindo. Ele vai abrir a porta do carro para você. Aí a mulher insensata diz: oxe, que pantinho é esse? Tu nunca foi assim? O que você fez? Diga logo. Tá me tratando bem por quê?
Alguma coisa tem. O que você quer falar? Não faz isso. O cara nunca faz nada. Quando ele decide fazer, você faz um reforço negativo. Deixa eu dizer alguma coisa interessante para vocês. Um psicólogo chamado Pavlov, ele cria uma teoria de condicionamento que é usada depois numa abordagem da psicologia chamada behaviorismo, que é o condicionamento do comportamento. Então, Pavlov descobriu, através de suas pesquisas com cães, e prestem bem atenção nisso, é uma comparação um pouco difícil de ouvir, mas muito verdadeira. Pavlov descobriu que é possível condicionar facilmente um animal. É somente quando ele fizer a coisa certa, você dá um biscoitinho. Você recompensa ele por isso, você faz um reforço positivo daquilo. Quando ele faz a coisa errada, você tenta ignorar. E a falta da sua atenção já é uma punição. Pasmem, mas isso funciona com os homens. Então quando ele fizer a coisa certa, você diz: meu amor, que coisa linda, estou emocionado. Te amo tanto, meu bem, obrigado pelo carinho de você ter furado essa parede. Está vendo como essa parede precisava de um quadro que eu guardei há 2 anos? Você entendeu isso, irmã? Exalta aquilo que está bem. Uma outra coisa que eu queria dizer para você, se você deseja ser uma mulher sábia, preste bem atenção nisso. O homem quer ter ao seu lado uma esposa atraente. O homem quer ter ao seu lado uma esposa atraente. Quando ele casou com você, você era linda. Você se cuidava, você se maquiava. Você se perfumava. Você tinha 15, 20 quilos a menos. Aí agora ele chega em casa na sexta-feira, depois de uma semana estressante, ele está cansado, ele está revoltado, ele abre a porta e o que ele encontra? Ele encontra você com a camisa das eleições de 2 anos atrás e com uma touca parecendo seu boneco. Resolva isso na sua vida, irmã. Eu vou dizer como é que uma mulher sábia faz. A mulher sábia faz o seguinte: ela sabe que ele chega às 6 horas, então ela põe a touca do seu boneco até 5:30, porque ela ainda faz a margenzinha, pode ser que ele chegue mais cedo, ele não vai me pegar assim. Aí ela faz aquele cabelo bonito, que as mulheres gostam desse negócio da touca. Tem mulher que sai de touca, eu não sei o que tem na cabeça de uma mulher, pelo amor de Deus. Não, um careca não tem nada que ele possa fazer por ele, mas uma pessoa escolher botar uma touca é um negócio sério. Então, o fato é o seguinte, irmã: 6 horas ele chega, 5:30 você vai tomar um banho, ajeita aquele cabelo, põe um perfume, põe uma roupa. Ele abriu a porta, está lá você no sofá dizendo: meu amor, sei que a sua semana foi estressante, sei que você está nervoso, eu vou fazer o máximo para que o seu tempo comigo seja o mais confortável, porque eu casei com você e assumi esse compromisso diante de Deus para cuidar de você, e você está precisando de cuidado. Vem aqui no sofá. Aí daqui a pouco você diz: vamos ali para o quarto. Aí você junta a primeira com a segunda, entendeu, irmã? Outra coisa que você precisa saber, se você deseja ser uma mulher sábia: seja uma companhia agradável. Tem mulher que simplesmente não entendeu a função do casamento, porque casar é a necessidade de ter companhia. Então a mulher, o cara chega e diz assim: amor, vou sair com os meus amigos, a gente vai ali comer alguma coisa, tomar alguma coisa, conversar, as esposas dos meus amigos estão indo, e aí, vamos? Vou não, estou cansada. Bem, amanhã eu estou a fim de assistir aquele filme teológico lá, Hulk, no cinema. Está a fim de ir comigo? Tô não gosto desses filmes. Bem, domingo estou indo lá na igreja, achei uma igreja legal, estão falando um negócio bacana lá, topa aí?
Domingo de manhã, estou dormindo. Esse cara vai se acostumar com a sua ausência. Preste bem atenção nisso. Não deixe que o seu marido se acostume com a sua ausência. Isso é extremamente perigoso. Mulher sábia edifica a sua casa. Amor, eu estou indo ali com o pessoal. Eu vou. Para onde? Eu vou. Seja uma companhia agradável. Tem mulher que passa o tempo inteiro reclamando. E reclama de tudo. E fala de tudo. Tem uma mulher que eu acho que ela espera o marido chegar para falar as 5.000 palavras que ela passou o dia inteiro calada. Então ela vai falando, ela não sabe calar-se. Seja uma companhia agradável. O cara resolveu uma porrada de coisa durante a semana, ele pensou em 1.000 questões, ele está com a cabeça fervendo. Quando chega, ela começa a reclamar. Ah, porque você não fez isso, não fez aquilo? Aquele negócio ali também não. Seja uma companhia agradável. Uma outra coisa que você precisa saber, minha irmã, se você deseja ser uma mulher sábia. Todo homem deseja ser cuidado. Todo homem deseja ser cuidado. Deixe-me dizer algo para você, e Freud pode confirmar o que eu estou dizendo. O homem, dentro de si, tem uma criança. E essa criança deseja o cuidado da mãe, que ele já não pode mais ter. Então, de alguma forma, ele fica criando expectativas de que a mulher dele assuma algumas responsabilidades de cuidado. O cara chega em casa do trabalho, a mulher está deitada no sofá. Ele fala assim: o que tem para comer? Ela: sei não, olha aí na geladeira. Aí o cara vai, e o homem não tem noção mesmo, então ele bota aquela camisa feiosa. E ele sai, todo mundo olha: meu Deus, esse cara não tem noção. Não é que ele não tem noção, é que a esposa dele não cuida dele. Preste atenção no seu marido. Cuida dele. Tem mulher que chega assim, o cara está na frente de todo mundo, ela: esse que bafo que tu tá, menino. Uma mulher que cuida, chama no canto, diz assim: olha, meu amor, eu trouxe uma house para você. Cuida do seu marido. Cuida do seu marido. Deixa eu dizer uma outra coisa que você precisa saber como uma mulher sábia. Mulher sábia. O homem precisa estar certo de que ele está no controle. Ah, isso aí já é demais. É demais e é bíblico. Você pode ser coronel do exército. Mulher, você pode gerenciar a maior rede de lojas do Recife. Mas em casa, Deus olha para o seu marido e diz: você é o líder. É isso que a palavra diz. Eva comete um pecado e faz com que Adão faça o mesmo. Mas quando Deus vai procurar os dois no jardim, Deus brada em alta voz: Adão, onde estás? O que fizestes? Porque qualquer que aconteça na sua casa é sua responsabilidade como homem, e a mulher precisa dar a ele a chance disso. Quando você rouba a liderança, a autoridade da sua casa, mulher, você está destruindo a sua família. Deixe o seu marido ser o cabeça, porque isso é bíblico. Você pode com sabedoria e com delicadeza dizer: meu amor, vem cá, olha, talvez aqui, eu sei que você está pensando aqui, mas por aqui pode ser talvez melhor. E o cara vai dizendo: ah, é verdade, então eu vou decidir isso aqui. Mas tenha sabedoria. Outro dia eu conversei com uma mulher que saiu: hoje eu resolvi umas coisas lá em casa. Eu disse: o que foi? Ela disse: o marido, eu passei um tempão dizendo para ele: não ponha a camisa em cima da mesa, não ponha a camisa em cima da mesa, não ponha a camisa em cima da mesa. Fui lá e resolvi. Eu disse: o que você fez? Peguei a camisa e joguei no lixo. Ela não resolveu nada com isso. O que ela fez foi dizer: você não tem autoridade nessa casa. Você
não têm o meu respeito. Talvez de todos esse seja um dos principais problemas das mulheres hoje. Porque elas não reconhecem o quão precioso é ter alguém liderando a sua casa. Isso aponta para o homem que ele é admirado e respeitado. Vocês não têm ideia de quantos homens eu ouço dizendo: olha, a minha mulher roubou a autoridade, eu me sinto submisso à minha mulher. Isso é terrível. Em último lugar, para as mulheres. As mulheres gostaram dessa parte agora. A última colocação que eu tenho para fazer acerca das mulheres é: mulheres, não queiram ser a mãe dos seus maridos, dizendo e ensinando para eles o tempo inteiro. O homem não suporta ser ensinado o tempo inteiro. O cara não pode fazer nada que a mulher diz, mas não é assim. O cara entra no carro, aí ela começa a dirigir em paralelo com ele. Liga a seta, para a direita, por aqui, para lá. Olha o carro. Deixa o cara dirigir. Deixa o cara se perder. Quando o cara se perder, amor, acho que eu estou perdido. Bem, não tem problema, vira à esquerda. Porque é melhor você se perder 5 minutos no caminho do que perder a paz numa relação. Mostre ao seu marido que você confia nele. Seja sábia. Eu acho que eu já falei demais acerca das mulheres. Concordam, mulheres? Agora eu quero falar sobre os homens. Posso ouvir um amém feminino aqui? Amém. Por que os casamentos hoje se desfazem? Primeiro, porque não se sabe o que é casamento. Então as pessoas têm uma expectativa alta, mas não têm uma intenção profunda de investir na relação. Por que os casamentos se desfazem? Segundo, porque as mulheres hoje em dia não assumem uma postura de sabedoria a ponto de que elas possam construir o seu lar, mas elas estão o tempo inteiro destruindo a sua casa. Mas em terceiro, por que os casamentos se desfazem? Quero dizer para vocês que hoje em dia, além do mico-leão dourado, o homem está em extinção. Nós não estamos falando das estatísticas, estamos falando de postura. Porque homem não é um ser com um determinado órgão genital. Homem é uma pessoa que tem uma postura diante da vida. Então o que acontece é de que nós hoje em dia somos convidados em nossa masculinidade para assumir perspectivas polarizadas. E essa é uma conversa muito séria com vocês. Nós ou estamos na dimensão do machismo, é a nossa velha escola, é aquilo que nos ensinaram de avô para pai e hoje sabemos. Ou nós transitamos para a modernidade e estamos agora vivendo a covardia moderna. Nós saímos da figura dos Flintstones, que eram aqueles seres bravos, aqueles caras rústicos, estúpidos de alguma forma, e fomos para a figura dos Flintstones, dos Simpsons. Foi isso que eu falei, vocês ouviram errado. O Homer é a figura moderna acerca da masculinidade. É o cara que não tem nenhuma relevância em casa, é o cara que só faz trabalhar e não é um bom profissional, e quando chega em casa, se joga no sofá, abre sua lata de cerveja, liga sua televisão e acabou o mundo. Toda a família dele tem problemas e questões as mais diversas, mas ele não tem relevância nenhuma em casa. Homens imaturos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz o seguinte: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e como herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações.
Ouça muito bem isso aqui, porque o texto está dizendo, homens, que nós precisamos tratar com entendimento e honra a nossa esposa. Há um provérbio puritano que diz que quando Adão se afastou, Eva pecou. É omissão nossa, muita coisa que acontece de errado em nossa casa. Nós precisamos hoje nos arrepender de muitas coisas. Eu quero falar para vocês sobre o machismo, os valentões, os estúpidos, os frios, os bad boys. E quero falar sobre os covardes, os omissos, aqueles que evitam responsabilidades, aqueles que são demasiadamente passivos. E eu quero dizer que tem 4 tipos de machistas e 4 tipos de covardes. Ouçam muito bem os homens, e agora as mulheres preparem para cutucar os seus maridos. Primeiro tipo de homem, machista, é esse que não sabe o que é ser homem. Ele só sabe que ser homem é não ser mulher. Ele sabe o que uma mulher faz, ele só não sabe o que um homem faz. Então ele tenta não fazer as coisas de mulher. Esse cara usa as expressões, isso aí é coisa de menina. Isso aí é coisa de bicha. Isso aí não é coisa de homem não. Então a nossa geração foi acreditando que abraçar não é coisa de homem. Falar no ouvido, eu te amo, não é coisa de homem, coisa de mulher. Mulher que tem sentimento e que se declara. Afinal, homem não chora. Então nós carregamos emoções as mais profundas dentro de nós, mas a gente acha que se nós expressarmos as emoções, a gente vai trair a classe. Tem muita gente por aí que não sabe ser homem, só sabe não ser mulher. E esse é o primeiro tópico. Os machistas que não sabem o que é ser homem. Segundo, aqueles que se definem a partir do que fazem ou do que têm. Então o homem chega num lugar e ele começa a dizer assim, olha, vocês precisam ver como eu sou bem sucedido, eu ganho tanto, meu carro é esse, minha casa é aquela. Esses homens têm uma relação de autoafirmação, então eles precisam ser admirados, eles precisam que as pessoas olhem para ele e reconheçam, como você é homem. E ele olha para a mulher e diz assim, mulher, você precisa de 2 coisas. Você primeiro precisa ser bonita, para que eu te apresente como troféu, e segundo, você precisa ficar bem calada, para não atrapalhar o meu show. Esse é o segundo tipo de homem machista. São os gorilas do mundo moderno que ficam batendo no peito e dizendo, olha, eu tenho mais, eu sou mais. Essa postura hipercompetitiva de querer se afirmar, de mostrar sucesso. Um terceiro tipo de machista é aquele que, de alguma forma, nós podemos chamar de assustador. Assustador. Esse é um intimidador. Ele é violento, ele é rude, ele é pavio curto, ele é autoritário. Como você trata a sua esposa? Você já empurrou a sua esposa? Já levantou a mão sobre ela? Já ameaçou ela alguma vez? Seu tolo! A sua esposa tem medo de te falar alguma coisa, com medo da sua reação. Ela se sente insegura e acuada de te falar algumas opiniões dela, porque ela não sabe como você, troglodita, vai reagir. Você não é um homem, você é uma piada. Um quarto tipo de machista é aquele que assume a postura de chefe, de mandão. O cara quer fazer da família um quartel. Ele estabelece todas as regras segundo a vontade dele. Ele entra em qualquer espaço e ele começa a achar coisas que precisam ser feitas. Isso aqui tem que ser mudado, isso aqui tem que ser assim. Ele acha que ele domina todo o espaço. Ele acha que ele tem autoridade para mandar e desmandar. Então quando ele encontra um pastor que não é bobo e não pode receber as ordens dele, não quer receber as ordens dele, ele pega toda a sua família e vai trocar de igreja.
E toda a sua família que estava encaixada na sua igreja e vivendo a comunidade local sofre por conta desse tolo. Talvez você não tenha se identificado com nada disso que eu falei. Talvez pelo fato de você estar no outro polo, o polo dos covardes. Porque também tem 4 tipos de covardes. O primeiro é o queridinho. Eu chamo de queridinho porque todo mundo ama esse cara. Esse cara é muito legal. Esse cara é amável. Ele é gente boa. Ah, como é bom estar na presença desse cara. O problema é que esse cara está na faculdade há 8 anos e ele não se forma. O problema é que as contas dele, quem paga são os pais. Esse cara fala muito bem para crianças porque ele fala de igual para igual. Ele precisa sempre da mãe dele para trocar as fraldinhas dele. É um meninão, todo mundo ama, mas a mulher dele não olha para ele e diz assim: eu queria que os meus filhos parecessem com esse cara. Todo mundo adora ter ele ali perto, mas ela não suporta mais ele. Segundo cara, o covarde, segundo covarde, é aquele ausente presente. É o cara que achou que ser homem era ir para o trabalho, dar conta do seu trabalho e dar muito bem conta do seu trabalho, ir para casa e se trancar no seu mundo particular. Então ele é um ótimo profissional, mas ele é um péssimo pai, é um péssimo marido. Ele chega em casa e ele liga a porcaria do celular dele. E ali é o mundo dele. Ele liga a televisão. Caras assim adoram hobbies. Esse cara está o tempo inteiro mexendo no carro dele. Ele adora fazer as coisas da música dele, o instrumento musical. Esse cara tem a vida própria. E ele diz assim: olha, eu estou muito presente na minha família, só que os filhos deles não sabem. Então um dia o filho dele chega e fala: pai, eu senti muita falta do teu abraço, eu senti falta do teu carinho, eu senti falta do teu conselho. E ele diz: mas meu filho, eu sempre estive em casa. E o filho põe o dedo na cara dele e diz: você nunca esteve lá. Você é esse tipo de homem? Um outro tipo de covarde é aquele que se esconde atrás da religião. É o que eu chamo de o espiritual. Esse cara anda com uma camiseta gospel. Ele tem um carro e tem um adesivo no carro dele. Geralmente aqueles foi Deus que me deu. Esse cara, quando recebe os filhos os amigos dos filhos em casa, ele dá um jeitinho de falar de Deus para esses meninos. E o menino chega e diz assim: olha, eu estou com sede, cara, vê se eu arrumo água. Ah, eu vou pegar água. A propósito, você já conheceu Jesus porque ele é a água da vida. Ele está sempre tentando dizer como ele é crente, como ele é útil, como ele é ativo. Ele está sempre dizendo: olha, eu estou envolvido num projeto, eu estou fazendo evangelização, eu estou isso, eu estou aquilo. Você é um covarde que se esconde atrás da religião, porque a verdadeira espiritualidade é cuidar em primeiro lugar da sua própria família. Em último lugar, quarto tipo de covarde é aquele engraçadinho. Eu chamo de engraçadinho porque esse cara nunca deixa de ter uma piada no bolso. Ele faz todo mundo rir. Esse é o cara que a gente gosta de ter em volta da mesa, porque a gargalhada é garantida. Ele faz de tudo, a gente fica bem solto com esse cara. Esse cara é muito legal. O problema é que esse cara é uma piada. A esposa dele queria que ele tivesse uma postura séria, uma postura de homem, uma palavra de sim, sim, não, não, mas tudo que esse cara sabe é contar piadas. Ele é super divertido, ele atrai a multidão, mas os filhos deles têm vergonha dele. Que tipo de homem você é? Que tipo de homem você é? Sabe, nós precisamos ser homens
como Jesus foi. A nossa referência de masculinidade é Cristo. Um dia, na eternidade, Cristo bateu no peito e disse: eu vou lá. Chegou minha hora, eu vou resolver esse negócio. Eu vou para a cruz. Vou salvar toda a humanidade. Eu trago para mim a responsabilidade. Eu vou resolver esse problema. E Cristo Jesus tornou-se para nós a grande referência de homem. Mas eu queria perguntar para vocês, homens, como vocês têm tratado as filhas de Deus? O texto que eu li há pouco diz que nós precisamos tratar bem as mulheres, de forma que as nossas orações não sejam interrompidas. Escute muito bem isso aqui, eu já estou terminando, mas eu queria que você ouvisse muito bem isso aqui. Deus está dizendo: trate bem a sua esposa, para que as suas orações não sejam interrompidas. Deus está dizendo: cuide bem da minha filha, ou eu não vou ouvir o que você está dizendo. Porque se você não cuidar bem da minha filha, eu não vou cuidar de você. Está na hora de a gente ser mais delicado, está na hora de a gente ser mais amável, de a gente ser mais humano, de a gente ser mais gente. O meu Jesus chorou. Vamos romper essa cultura de machismo e de covardia. Levante-se como líder de sua casa e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ame a sua esposa, honre a sua esposa. Deixa eu dizer algo para você. Você que é casado, talvez você passou por momentos muito difíceis. Talvez vocês como casais viveram noites tão escuras que você achou que o dia jamais iria amanhecer. Mas essa mulher se manteve firme ao seu lado. Essa mulher te amou mesmo quando você não merecia. Ela te perdoou de coisas que jamais seriam perdoados por outras pessoas. Essa mulher é uma guerreira. A gente precisa honrar a essa pessoa. O texto diz: precisamos agir com consciência e com honra. Precisamos honrar aquela que Deus colocou ao nosso lado. Um dia nós vamos prestar contas a Deus de quem Deus nos deu para cuidar. Feche os seus olhos agora. Eu quero orar por você, quero orar por sua família. Deus, eu quero te pedir, Senhor, que nessa noite tu possas restaurar muitos casamentos. Talvez alguns casais aqui estão enfrentando os invernos da vida. Talvez, Senhor, situações difíceis. Talvez tenha nessa noite casais que estão cogitando profundamente a possibilidade de separação. Mas hoje o teu Espírito Santo, Senhor, tem poder para nos resgatar, mudar a rota de nossa família. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, por cada família aqui representada. Os nossos filhos não serão adotados pelo mundo. Os nossos filhos serão amados por nós. Eles estarão livres das drogas, porque amarão a palavra de Deus. As nossas filhas serão filhas de Deus e não serão dadas à prostituição. Nós vamos vencer as dificuldades que aparecerão em nosso caminho. Homens, sejam como Cristo foi, que amou tão profundamente a igreja e se entregou por ela. Amor sacrificial, a maior e mais profunda declaração de amor. Mulheres, sejam sábias
edifiquem a sua casa como guerreiras de oração, como mulheres que não trazem vergonha aos seus maridos, mas que são o orgulho dos seus maridos. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa palavra de ânimo, de esperança. Eu sei, Senhor, que Teu Espírito Santo está aqui. E nesse momento, Senhor, eu declaro que haverão avivamentos em muitos casamentos. Nós vamos ouvir, Senhor, os testemunhos de que as noites escuras passaram e o verão voltou a aparecer. Deus, nós acreditamos no projeto da família e vamos lutar por isso. Dai-nos a graça de sermos mais parecidos contigo. É isso que eu te peço, Senhor Jesus.